Até esse ponto nós temos uma dos módulos, né, chamado é positivo, funcionando, testado. Agora a gente vai criar um outro módulo chamado é zero. E esse módulo serve para identificar se um número num certo registrador é igual a zero, tá? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer ele usando o é positivo, ou seja, a gente vai começar a interligar os módulos, um vai ficar dependente do outro. Por isso é tão importante a gente ter a função de testes, porque no caso de um módulo deixar de funcionar corretamente, ele pode propagar esse erro para outros, e a função de testes vai dizer para a gente se a gente quebrou alguma coisa. Mas vamos nos concentrar aqui em descobrir se o número ele é zero ou não, né? Então como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa, vamos definir aqui um registrador 1, né? Vamos imaginar que eu tenho um valor x qualquer dentro desse registrador. Como é que eu faço para identificar se esse número é zero? Porque o nosso comparador, ele só identifica se o número ele é maior do que zero ou menor ou igual a zero, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, quando a gente chegar nessa situação, vamos perguntar se o número é positivo, porque a gente já tem uma função para isso, né? A gente já tem um módulo para isso. Então, a gente pergunta se ele é positivo. Se ele for positivo, a gente já diz que o número não é zero, tá? Porque o positivo aqui significa maior que zero. Então, a primeira coisa, vamos lá. Pergunta, é positivo? Certo? E aí, o resultado de é positivo, né? Se vocês lembram, ele está guardado no registrador zero, tá? Então, eu tenho que comparar o resultado do registrador zero e decidir o que eu vou fazer, certo? Duas coisas podem acontecer quando eu comparo, né, o conteúdo do registrador zero. Se, né, se o conteúdo do registrador zero for maior do que zero, ou seja, se ele for positivo, ele vai executar a linha abaixo da comparação, que é essa linha que eu estou escrevendo aqui, né? Agora, se o valor do registrador zero, né, for menor ou igual a zero, ele executa essa linha, tá? Então, o que eu quero fazer? São duas coisas diferentes. Por quê? Porque quando ele for maior que zero, significa que o meu número não é zero e não há mais o que fazer aqui. Só que tem um probleminha. Quando isso acontece, o valor do registrador vai estar marcado como 1, tá? O registrador vai estar marcado como 1. Por quê? Porque o resultado de é positivo coloca no registrador 0, 1, se o número for positivo, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decrementar o registrador 0 antes de finalizar o programa. Porque o objetivo desse módulo que vai identificar se o número é 0 ou não é, se o número for 0, ele coloca 1 no registrador 0, certo? Cuidado para não confundir. E se o número for maior que 0 ou menor que 0, significa que ele não é 0. E aí o registrador 0 vai ficar zerado, certo? Então, como para ele chegar aqui e identificar que o número não é 0, mas sim positivo, o registrador 0 está igual a 1. Então eu vou pular para um lugar que eu vou chamar de A, certo? E nesse lugar em A, eu vou fazer o quê? Eu vou decrementar o registrador 0 para garantir que na saída do programa, porque o número é positivo, o registrador 0 esteja zerado. Então aqui vai ser meu A, tá? E aí eu poderia ir direto para o final do programa. Mas eu não vou fazer isso, eu vou pedir para ele escrever o registrador 0 antes de finalizar o programa, tá? Agora vamos lidar com a outra situação. A outra situação é caso o número não seja positivo. Se ele não for positivo, ele tem duas possibilidades. Ele é menor que zero ou ele é igual a zero. Então eu preciso testar os dois casos. Mas tem uma maneira muito simples de testar os dois casos, que é a seguinte. Se o número for menor do que zero, certo? E eu, por exemplo, somar 1 a ele, eu estou falando do valor no registrador 1. Né? Se esse número aqui fosse menos 3 e eu somar 1, ele vira menos 2. Se ele fosse menos 2 e eu somar 1, ele vira menos 1. Se ele fosse menos 1 e eu somasse 1, ele viraria 0. Então,
Se ele for menor que 0 e eu somar 1, o máximo valor dele vai ser 0. Agora, se ele for 0 e eu somar 1, ele vira 1, ou seja, positivo. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou incrementar o valor do registrador 1 e vou testar se ele é positivo, porque se ele for positivo depois de ser somado 1, significa que antes ele era 0. É a única opção. Então eu venho e testo, né? É positivo. Então, de novo, eu comparo o conteúdo do registrador 0. Né? Comparo o conteúdo do registrador 0. Veja, toda vez que um módulo é chamado, o registrador 0 ele é zerado, por padrão. E ele assume o valor de saída do módulo. Então, nem preciso me preocupar quanto é que era o registrador 0 depois, antes dele chegar aqui. Ele vai ser zerado e vai ser alterado por esse módulo. Tá? Então, agora, ó, eu pergunto, comparo o registrador 0. Nesse caso, duas coisas podem acontecer. De novo, né? Como aconteceu aqui. Então, vamos escrever de novo aqui para ficar claro o que está acontecendo, certo? Então, a primeira coisa que pode acontecer é se o registrador 0, né, for maior do que 0. E a outra coisa que pode acontecer é se o registrador em 0 for menor ou igual a 0. Né? Cada um acontece, né? Se isso acontecer, essa linha é executada. Se isso acontecer, essa linha é executada. Então, o que eu faço agora? Bom, se o meu registrador for maior que 0, significa que o número em 1 é positivo. Mas veja, o número em 1 é 1 a mais do original. Então, se ele for positivo nessa situação, é porque ele era 0 antes. Nessa situação, eu preciso garantir que o meu programa diga, olha, o resultado é 0 de fato. Né? O valor em R1 é 0. Ou pelo menos era 0. Né? Agora ele não é mais, mas ele era 0 antes de eu somar 1. Então, o que eu preciso? Eu preciso voltar o valor de R1 para o valor original, decrementando ele, e garantir que o registrador 0 fique igual a 1. Isso eu nem preciso fazer nada, porque ele já é igual a 1, porque ele já está vindo por aqui. Então a única coisa que eu preciso fazer é pular para um lugar chamado B, e nesse lugar B, o que eu vou fazer? Eu vou voltar o meu registrador 1 para o valor original, porque ele foi alterado aqui. Como é que eu volto? Só decremento 1. Esse aqui é o lugar B onde essa função vai pular, certo? Depois que eu voltei o meu registrador 1 para o valor original, que é 0 nesse caso, eu não preciso mexer no registrador 0. Eu pulo para o final do programa. Então eu posso pular para o C, ou seja, eu evito essa linha, se eu, por exemplo, colocar C aqui. Aí ele vai escrever o valor do registrador e finalizar o programa. Ok? Só isso. E aí, eu preciso lidar com essa outra situação. Essa outra situação é, se o registrador não for, né, se o registrador 1 não for positivo, significa que ele era negativo antes. Né? E no máximo ele vai virar 0, mas ele vai cair dentro dessa linha aqui. Nesse caso, o que eu quero? Eu quero que o programa saia, né, colocando o registrador 1 de volta para o seu lugar, né, ou seja, decrementando o registrador 1 e garantindo que no lugar do registrador 0 esteja zerado. Bom, isso já é verdade, porque ele só vem para cá se o registrador 0 for 0 ou menor do que 0, certo? Então, como, né, a resposta do é positivo é 0 ou 1, significa que ele vai ser 0. A outra coisa que eu preciso fazer é literalmente isso aqui, decrementar 1. Então, né, quando eu faço essa linha de programa aqui, é a mesma coisa de pular para cá. Ora, eu poderia botar aqui, ó, PB também. Mas não faz sentido. Eu posso deixar assim, PB vai funcionar do mesmo jeito, mas eu posso simplesmente trazer, deixa eu tirar esse comentário daqui, eu posso simplesmente trazer essa linha para cá, dá na mesma, certo? Então, dessa forma,
Vou deletar esses comentários. Dessa forma, eu tenho um programa que deve, né, descobrir se um número aqui vai ser 0 ou não, certo? Então vamos testar isso. Se eu começar com um número positivo, certo? Botar aqui, sei lá, 8. Salvar e vou rodar esse programa no modo, né, não é no modo de testes, no modo normal, né? Então ele vai rodar o sandbox. Então vamos rodar esse programa. E o que é de se esperar? É de se esperar, vamos fazer o seguinte, vamos escrever tanto o registrador 0 quanto o registrador 1. Escrever os dois valores, certo? Então o que é de se esperar? É de se esperar que, porque eu tenho 8 aqui, ele não é igual a 0, então o registrador 0 deve dar 0 e o registrador 1 deve dar 8. Né? Vamos rodar o programa. Tá aí. Registrador 0 igual a 0, registrador 1 igual a 8. Agora vamos colocar um valor negativo, tipo menos 3. Certo? Salvar. Então o que é de se esperar agora? Agora, o registrador 0 também vai ser 0, porque o número não é 0, e o registrador 1 deveria ser menos 3. Tá? Tá aí. 0 e menos 3. Agora, se por algum acaso eu colocar 0, vamos testar com menos 1, só para garantir que está funcionando, inclusive lá próximo do 0. Né? Então, se eu rodar aqui, o que é de se esperar? Registrador 0 igual a 0, porque o número não é 0. E registrador 1 igual ao valor de menos 1, que é o valor original. 0 e menos 1. E se eu colocar 0 aqui, agora sim, nessa situação, o que é de se esperar? Que o registrador 0 seja 1, porque o número é 0, e o registrador 0 seja 0. E o registrador, desculpa. É de se esperar que o registrador 0 seja 1, porque o número é 0, e o registrador 1 seja 0. Ao contrário, certo? Então, tá aí. Registrador 0 deu 1, por quê? Porque no registrador 1 tem 0. Então, com isso, eu consigo identificar se o número é 0 ou não. Agora a gente vai pegar e transformar isso num módulo e fazer alguns testes para deixar isso guardado para outras funções usarem, né? Então, eu vou copiar isso aqui, copiar isso aqui, e vamos criar um módulo chamado, né, E0. Então, E0, 0 com Z. Ponto LMM, que é um módulo. E vou colar aqui, e para eu transformar, né, esse programa no módulo, a gente já sabe o que fazer, substituir isso aqui por um placeholder. Aqui eu não posso ter ferramentas, né, operações de escrita, e esse C vai direto para o final do programa. Então eu deleto isso, e agora esse aqui virou o nosso módulo. Vamos escrever alguns testes para isso agora, né? Então venho aqui, criar um novo arquivo. O teste que eu vou fazer, né, vai ser um teste que usa essa função E0. Então eu venho e determino aqui um registrador 1 com um valor, por exemplo, positivo, e pergunto se é 0 em 1 e o que eu faço? Finalizo o programa. Tá? Só isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar isso aqui como um teste. Tá? E o teste chama E01. Né? O primeiro teste LMP do módulo E0. Nesse teste, eu tenho que incluir aqui na minha lista de testes, né? Então, como é que eu incluo na lista de testes? Eu ponho o nome do programa, E01, certo? E eu coloco a previsão do resultado, que nesse momento eu vou colocar como desconhecido, né? Mas a gente sabe qual o valor que vai dar, e aí eu copio e colo o valor do resultado aqui. Então, no caso do 0, é para ser 0 no registrador 0 e 4 no registrador 1, ou seja, 0,4. Se eu rodar aqui, tem que rodar no modo de testes. Tá aí. Ele não passou porque a gente não colocou esse resultado lá. E agora eu venho e coloco ele aqui, tá? Muito bem. Vou fazer mais um teste, que é o teste para um valor, por exemplo, negativo. Sei lá, menos 1, tá? Então, menos 1. E vou salvar isso como teste 2, né? 0, 2. Tá? Então, nesse caso, se eu salvar todo mundo e rodar, ele não passou no teste 2, por quê?
porque a gente precisa colocar esse resultado lá, né? Ou seja, o registrador 0 está zerado, porque aqui é menos 1. Então, substituo aqui. E vamos fazer um último teste, né? Salvar isso como teste 3 para o zero, para o E0, que é onde ele de fato determina se o número é zero, porque é zero, né? Então, vamos colocar 0 aqui. Salvar. Vamos colocar uma lista de teste aqui. Né? O resultado, qual deveria ser o resultado? O resultado deveria ser 1 e 0 aqui, né? Como a gente já viu. Então, esse ele deve passar lá, logo de cara. Então, se eu rodar aqui, todo mundo passou nos testes. Significa agora que eu tenho um módulo que identifica se o número é zero ou não. Né? O módulo está criado, seus testes foram criados também, todo mundo já passou. E agora a gente pode usar, inclusive, a E0 para criar outros módulos.